não tem como abrir o Rivo News dessa semana sem falar da nova estação do ano no nosso país, que é o inverno. Né? A gente teoricamente está no inverno, mas nesse momento é o inferno. O que está acontecendo é muito assustador nesse país. É calor intenso, clima extremamente seco, incêndio, muita fumaça. Só que eu acho que a informação que mais me chocou essa semana foi uma especificamente, e não foi o fato de São Paulo ter por 3 dias seguidos a alcunha de cidade com a pior qualidade de ar no respirar. mundo. Dá pra comer o ar, né? Não, se você fizer na rua, você come o ar. E assim, equivale a fumar 4 ou 5 cigarros diariamente, passivamente. O que é terrível, principalmente pra mim, Exatamente. porque aumenta a minha média e aí... Vira um que problema podia estar seríssimo. gastando com tabaco. Eu podia estar fumando, de fato, mas tô só respirando. Injusto, Mas agora é injusto. sério, a informação que mais me chocou essa semana, disparado, foi a seguinte: em 5 dias, presta atenção aqui em mim, 5 dias, a floresta amazônica foi o lugar do planeta que mais emitiu gases que agravam o efeito estufa. Sim, a floresta amazônica, aquela que deveria jogar oxigênio para o planeta, ela está emitindo os gases nocivos ao nosso planeta. Esses dados são do Copérnicos, que é aquele programa de observação da Terra da União Europeia. Aliás, tem uma imagem que o Copérnicos forneceu à Folha de São Paulo e que eu vou trazer aqui para vocês terem ideia do que foi a evolução da fumaça se espalhando pelo país entre 1º de agosto e 9 de setembro. A imagem já está aí? Já está rodando aí? Só para vocês darem uma olhadinha nessa imagem, porque mostra exatamente a evolução da fumaça pelo país aí. É uma coisa impressionante, é tanta fumaça que já tem muita gente voltando a andar de máscara na rua, como nos tempos da pandemia. Tá lembrando a China? Tipo Ásia. China de algumas décadas, sabe? Japão, né? Olha a evolução. A imagem não tá com movimento, não? Era para ser um vídeo. Tá. É porque... Vai. Olha aí. Se vocês verem a imagem se movimentando, vocês vão ver a evolução da camada da fumaça se espalhando pelo país, indo ali para o sul do Brasil. A fumaça que está muito concentrada na região norte e que ela vai descendo e se espalhando. Eu acho, assim, muito, muito assustador essa situação que a gente está vendo, porque muita gente acha que... mas já aconteceu. Não. E a gente vai falar disso. É muito estranho. Mas o pior é que o problema não está só ali na Amazônia ou na região norte, né? Em menos de uma semana, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros, que é um patrimônio natural mundial, viu queimar mais de 100 quilômetros quadrados. É difícil até de dimensionar isso, mas é como se a cidade de Vitória, no Espírito Santo, tivesse inteira pegado fogo. Dados concretos? Do início do ano até ontem, o país tinha registrado mais de 176.300 focos de incêndio. Você não sabe o que isso significa? Então só pensa que isso é mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, que tinha sido de 83.600 focos. Então, assim, se você pensa que é muito foco, é só você pensar que dobrou. Assim, é uma coisa absurda. Se ano passado isso já era um alerta... Dobrou esse ano. Não, e eu não sei o que está acontecendo, porque já tem uma semana, pelo menos, que a gente está com o céu cinza de fumaça em São Paulo. Hoje de manhã, quando eu sentei na minha mesinha para trabalhar, e a minha varanda fica vazia, fica fechada porque a casa fica vazia. Tinha fuligem em cima da mesinha. É uma coisa surreal. E é esse clima extremamente seco, né, gente, que está colaborando para que o fogo se alastre com tanta rapidez por todos os biomas brasileiros. 55% desse país tropical está sofrendo com seca extrema. No Mato Grosso do Sul, gente, 19 cidades ficaram com a umidade relativa do ar abaixo de 12%. Teve uma cidade que ficou com umidade de 8%. Não, Brasília? O Pantanal... Não, no Mato Grosso do Sul. O Pantanal, assim, de estiagem, são mais de 200 cidades. Mas só que com abaixo de 12%, só no Mato Grosso do Sul, que é o estado do Pantanal, 12% de umidade relativa do ar. E o Pantanal em si não via uma estiagem tão grave há 70 anos. E daí é que muitos perguntam,
Mas veja, não teve uma situação tão ruim quanto essa há 70 anos. Não é uma coisa inédita. Você não deveria se assustar. Se já teve. Aí é que tá, gente. O Brasil já teve períodos de secas graves, extremas, mas elas sempre foram regionais. E hoje a gente está falando de mais da metade do país nessa situação. É isso. E é tanta fumaça na atmosfera que algumas cidades no sul já registraram o fenômeno da chuva preta, que deve subir e chegar a São Paulo e Mato Grosso quando a frente fria avançar. Calma, ministra Aniele, não tem nada de racismo ou preconceito na chuva preta, tá? É só porque a chuva se forma da condensação de nanopartículas de carbono negro, porque ele é preto mesmo, que vem da fuligem, que também é preta. Então, tá tudo bem, tá? Não tem como chamar de outra coisa. E daí a chuva cai, então, nessa cor preta, coloração preta. Tá chovendo fuligem, basicamente é isso. Mas alarmistas, calma. É uma chuva contaminada, sim, mas não necessariamente tóxica. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Porque boa parte dessa fuligem vem da queima de material orgânico. Então, né, apesar de ser ruim, ainda é madeira queimando. Mas isso pode fazer uma baita sujeira, com certeza. Isso é inegável. Quem andar de carro... A previsão era de chuva para segunda-feira aqui em São Paulo. Possivelmente, quem andar de carro segunda em São Paulo, o carro vai ficar imundo. O carro vai ficar imundo, assim. Mas falando em sujeira, sujeira mesmo para valer é o que está rolando em Rondônia, que é um dos estados que mais tem sofrido com tudo que está acontecendo e que muita gente esquece de mencionar, né? É o que mais tem sofrido com a seca, com os incêndios e, pasmem, também com o garimpo comendo solto em meio a isso tudo. Com mercúrio e tudo, assim. Essa semana, gente, vocês devem ter visto em muitas chamadas na internet que o Rio Madeira chegou ao nível mais baixo já registrado. Só 67 centímetros o Rio Madeira. Nossa. E aí eu acho que é interessante você que esqueceu das aulas de geografia da escola, concentra aqui. O Rio Madeira, gente, é o principal afluente do Rio Amazonas. E o que é o Rio Amazonas? O maior rio do planeta e também o mais caudaloso. Como é que um dos maiores afluentes do maior rio do mundo e mais caudaloso pode estar com 67 centímetros? 3 palmas. É isso. Isso aqui são 20 centímetros. Vocês têm noção? E ali mesmo, diante do caos ambiental explícito, fumaça para todo lado, a exploração ambiental está rolando à vontade. Você tem dragas e dragas no Rio Madeira, fazendo garimpo ilegal, para todo mundo ver. A Folha de São Paulo tem feito uma série de reportagens, eu até mencionei na semana passada, tem as imagens, e o que eu não consigo entender é o seguinte: a mulher, que é considerada uma das maiores ambientalistas do mundo, estava entre o nome das personalidades do mundo, é a nossa atual ministra do Meio Ambiente, e ela não consegue fazer nada de prático ou realmente eficiente. Nada. Não só não consegue fazer nada, Cecília, como é solenemente ignorada. Claro. Tá? Ainda A tem pasta esse dela plus. é chata, né? Ainda tem esse plus. Tanto que o presidente Lula anunciou a criação de um pacote de medidas ambientais, entre eles a autoridade climática, para enfrentar tudo que está acontecendo por causa das mudanças climáticas. Segundo ele, um comitê técnico-científico vai articular a implementação das ações do governo federal. Mas aí eu te pergunto, existe um Ministério do Meio Ambiente? Dizem que tinha. Não existe. Com uma pessoa que senta lá, tem até folha de pagamento, tô achando. Tem, ouvi dizer, usa batom de beterraba. Exatamente. E blush também. Não seria suficiente para responder por isso? Teoricamente, Pelo deveria, governo federal? Né? Deveria, mas a ministra parece mesmo ter gostado da ideia do chefe dela. Ela disse que vai ser um trabalho em conjunto com outras pastas. Mas é claro que está tudo no terreno das ideias mesmo, enquanto as coisas estão ali pegando fogo. No campo Exatamente. das ideias. E Tá. aí, as coisas estão sendo encaminhadas agora a toque de caixa, porque daqui a 8 dias o presidente da República está embarcando para falar na cúpula da ONU, lá em Nova York. Isso. E vai ficar muito feio, né? Subir naquele púlpito com tudo isso acontecendo aqui no Brasil. Mas, objetivamente, de ação de curto prazo mesmo, para ontem, a ministra disse que já houve a criação de bases de operações no Pantanal e na Amazônia. E lá, nessas bases, o governo federal e os governos estaduais
estão aplicando multas para tentar inibir o ateamento de fogo nessas regiões. Muito eficiente. Muito bom. Isso, multa. Queima, mas depois paga. É porque assim, gente, é só para explicar rapidamente para vocês. O clima seco alastra tudo. E o governo está explicando, os ambientalistas estão explicando o seguinte, o que... A gente não está tendo descarga elétrica, raio, tudo, para você ter fogo sendo ateado naturalmente. Então, o fogo tem que estar sendo ateado de forma... da forma humana, né? De forma ali criminosa, muitas vezes, pelos seres humanos. Então, a ideia é assim, se a gente aplicar multa, se a gente for atrás de quem tá fazendo isso... Só que assim, agora? Ah, gente. Não. Agora você vai... Oi? Parece piada. Não tem braço. Parece piada. Tem que primeiro apagar o fogo, não aplicar multa. Mas, bom, quem está querendo se mostrar eficiente mesmo nessa seara é o ministro do Supremo, Flávio Dino, que disse que o que está rolando, gente, é uma autêntica epidemia de incêndios florestais. Eu achei, pessoalmente, péssimo. Ninguém ficou dando ênfase a essa frase dele, só que eu achei péssimo porque epidemia não é... Epidemia é aquela coisa... que se alastra de forma viral, Não. A gente tem um grande descaso. A gente não tem um cuidado. De anos, né, na verdade. Mas, enfim, o Dino quer encampar as ações e, por isso, ele tá que determina a coisa. Então, assim, no dia 19, também conhecido como daqui a 6 dias, e mais uns 200 milhões de hectares queimados, o ministro separou um horário na agenda para perguntar a representantes ali de 10 estados se eles estão cumprindo tudo direitinho, à risca, para conter os incêndios. É a reunião para marcar uma reunião. Isso. Né? Exato. Mas é só daqui a 6 dias. Não, tá. Enquanto isso, multa. Enquanto isso, multa. Vai rolando as multas. Aí, até lá, o ministro também determinou a convocação imediata de mais bombeiros, além de um mutirão das polícias federal e civil e da Força Nacional, para investigar e também combater as queimadas motivadas por causa humana. Vai, junta aí. O Cassis ainda tá nativa, será? Não sei, acho que a gente pode ver. Porque ele era, né? Ele tinha fama de que apagava fogo bem. Exatamente. Bem na linha do que você disse agora, a Thaís Vasconcelos de Sá comentou. Epidemia dá a ideia de falta de controle. E aqui é a falta de seriedade exatamente, mesmo. Thaís, é exatamente esse o ponto. E não para por aí, porque o Dino também ordenou que em 10 dias, ele ordenou, seja ampliado o número de aeronaves ajudando nesse trabalho. Em 10 dias. Gente, isso. a Embraer vai fazer mais? Eu não sei. Não sei quem vai pagar, mas tem que fazer. Da onde? Tem que fazer. Vai sair de um Kinder Ovo? Não, dá pra alugar do Pablo Marçal, ele tem 5. Ah, então dá tranquilo. Ah, é verdade. Mas aí vai botar meia dúzia de bombeiro com um balde na mão, né? Pode Porque ser. como é que vai ser? Mas a aquela aeronave tromba pra d'água que fiscalizar. cai. Tem que fiscalizar. É pra ver só. Então vai de drone, não precisa de aeronave, Dino. Olha Dino só, parou no antes... tempo. Olha aqui, Dino parou no vem tempo. aqui na câmera aberta pra tia. Antes que perguntei, e vocês sugerem fazer o quê? Eu não sei. Eu não tenho obrigação de sugerir nada pro governo. Mas obviamente, a coisa tá muito desorganizada, a coisa tá muito desarticulada, o Congresso Nacional não tá disposto a cuidar do assunto, o governo federal tá tentando resolver isso agora, aos 45 do segundo tempo antes de ir pra ONU, porque o troço não para de queimar. A gente tem, assim, 5 milhões de hectares por mês sendo queimados no país, tá tudo certo. Não dá, gente. Só que vocês sabem que tudo isso vai bater no nosso bolso em algum momento, Como né? sempre. Vai. Não é à toa que o Lula tá tenso com o futuro das nossas exportações. Mesmo com a Amazônia expelindo mais dióxido de carbono do que o carburador do carro velho do teu pai, que tá na garagem parado há anos, o presidente está pedindo, pelo amor de Deus, para que a União Europeia suspenda a lei de antidesmatamento, que deve entrar em vigor no fim do ano. Gabriel, essa tal lei é justamente proibindo a entrada na Europa de itens produzidos em zonas desmatadas. Coincide com o Brasil, Coincide tô achando. com o Brasil. E aí, Manu, sabe o que o governo brasileiro fez? Me dá uma solução. Fez uma reunião ministerial. Tá. Juntou os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e o Carlos Fávaro, da Agricultura, e não a Marina Silva. Vou ressaltar aqui, e não a Marina Porque Silva. não precisa, né? E eles enviaram uma carta ao alto representante, aos
comissários da União Europeia, dizendo que isso representa um sério risco para diversos setores exportadores brasileiros e para o governo, e ainda usaram um argumento muito sério. Eles disseram que a lei trata as nações com discriminação, já que atinge somente os países com recursos florestais. Cara, é uma piada. Não, é incrível. Ah, É que incrível. desespero. Se a gente está falando de desmatamento, os ministros esperavam que áreas desérticas é que fossem observadas pela legislação europeia. Ah, gente. né? Não, é isso que eu não E entendo. é sensacional, porque é assim, ó, a União Europeia resolve desenvolver uma lei para não fazer comércio com países que estão destruindo o mundo. É isso. Né? Aí o Brasil vai lá e, assumindo que não consegue controlar a destruição do seu próprio país, pede não ajuda para Clemência. evitar o Isso. desmatamento. Pede para a lei não passar. Isso porque vai prejudicar o governo e o comércio. Vai. É claro que vai. O que está prejudicando o governo e o comércio é o país em chamas. Olha aqui, o Márcio perguntou, vão tirar a importância e relevância do Ministério da Marina com possível novo ministério? Márcio, tá tão mal explicado e tá tudo no campo das ideias com relação a isso, que pelo que eu entendi, essa autoridade climática estaria atrelada... abaixo da Marina. Abaixo da Marina. Mas assim, é um abaixo da Marina... Mas assim, você não precisa criar uma nova coisa. Esse aqui é o ponto. Se o próprio Ministério do Meio Ambiente tivesse o subsídio, o apoio e a orientação e os recursos que são demandados desde o início, mais uma vez, eu vou enfatizar aqui, eu não acho que o problema seja a ministra Marina Silva. Porque eu acho que ela até deve tentar fazer É um coisa. apaga-luz que dão nela, na verdade. É um apaga-luz né? total. Vamos lembrar que ela foi a única dessa galera toda ali do governo que estava numa lista de top 10 da Times, de alguma verdade. revista dessa. E a gente ainda mencionou a época assim, será que o presidente vai se sentir ameaçado com isso? Porque, né? E assim, ó, eu odeio fazer esse papel, até porque as pessoas muitas vezes não têm alcance para entender aquilo que a gente está dizendo e tem uma necessidade muito grande de te colocar numa caixinha. Eu tenho asco real da figura do presidente Bolsonaro e daquilo que ele representa. Agora, quando o país estava queimando durante o governo dele, vocês lembram daquele videozinho de um monte de artista... né? Exatamente. Com a unha pintada de branco. Não, porque aí porque o que acontece? Pô, Ali era. E gente que eu admiro pra caramba como artista, entendeu? Você tinha lá Diogo Nogueira, Nando Reis, Ana Vitória, até a Gal Costa, né? Fez sim. um vídeo na época. Criolo, Xande dos Pilares, Arnaldo Antunes, Flor Gil, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Gabi Amaranto, Samuel Rosa. O país está pegando mais fogo agora. Ninguém Mas tá só nem que aí. agora tem a explicação de que é por causa da seca. Entendi. Naquela época não tinha seca. Naquela época a seca era o Bolsonaro. O problema era só e única e estritamente relacionado, entendeu? Ricardo Porque Salles isso tava vale acabando com não o só clima. para meio ambiente, mas vale para assédio sexual também. Às vezes a gente esconde para não prejudicar o governo. Então tá, né? E vamos seguir Recado falando tá dado. disso.